Olá! Neste vídeo eu vou abordar um tema muito importante em estudos de cronoanálise, mas que muitas vezes é deixado de lado, que é a avaliação da estabilidade das medições de tempo que foram feitas, ou então a identificação de outliers dos dados coletados. Em primeiro lugar, o que significa avaliar a estabilidade das medições de tempo e por que a gente precisa identificar outliers em um estudo de cronoanálise? Quando nós observamos vários ciclos para um mesmo elemento, nós fazemos isso porque nós desejamos estimar o tempo médio de cada elemento. Então, para estimar o tempo médio dos elementos, eu espero que cada observação individual de tempo esteja girando em torno de uma mesma média. Por mais que as medições individuais de tempo variem entre si, a gente espera que elas sigam uma mesma distribuição de probabilidade, ou seja, elas estão variando, porém em torno de uma mesma média. Quando a gente tenta identificar outliers, a gente tenta encontrar pontos que parecem não estar girando em torno de uma mesma média. Isso na verdade, é um indício de instabilidade nas medições. E essa instabilidade pode fazer com que a nossa média não seja confiável. Às vezes um ponto, um tempo, que é muito mais alto ou muito mais baixo do que os outros, pode indicar, na verdade, algum erro, algum problema durante o estudo de cronoanálise. E aí, por isso, se a gente concluir que esse outlier, na verdade, é resultado de um erro, é recomendável excluir esse valor dos demais cálculos. Ou seja, se a gente for estimar o tempo padrão da operação, é melhor não considerar esses valores que são outliers. Para este vídeo, vamos considerar o seguinte exemplo. O estudo de cronoanálise foi realizado em um processo de costura de camisetas. A operação foi dividida em 4 elementos e 10 ciclos foram avaliados. Então, nós temos aqui os 4 elementos, os 10 ciclos e todas as medições de tempo expressas em minutos decimais. Qual seria o próximo passo para a gente chegar no tempo padrão? Seria nós calcularmos as médias de cada elemento, somar essas médias aqui, chegaríamos, portanto, nessa estimativa aqui de tempo total observado, de 6,75 minutos para cada ciclo. Muito bem. Depois desse valor, o que nós teríamos que fazer? Aplicar o ritmo e as tolerâncias. Então, aqui no enunciado a gente tem, né? O ritmo do operador foi estimado em 110% e essa operação tem tolerância de 10%. Calcule o tempo padrão da operação. Então, para calcular o tempo padrão da operação, parece que está tudo certo aqui, né? Seria só aplicar esse ritmo e a tolerância. Mas se a gente olhar bem de perto aqui nesses dados, parece que tem algumas coisas esquisitas. Né? Olhando aqui, na verdade, a olho nu é difícil de enxergar outliers. Né? Eu duvido que algum de vocês encontrou um outlier aqui já olhando para os dados. Mas olhando bem de perto, a gente identifica dois valores meio esquisitos aqui. Tem esse 0,35 e aqui no terceiro elemento tem esse 3,78. Será que esses pontos são outliers mesmo? Então a gente precisa de um limite para falar para a gente que a partir daquele valor, né, acima ou abaixo desse limite, o ponto é ou não é um outlier. A gente precisa de um divisor de águas para tomar essa decisão. Para isso, eu vou apresentar para vocês um passo a passo de como identificar outliers em estudos de cronoanálise. O primeiro passo, na verdade, assim, para cada um dos elementos, a gente vai fazer todos esses passos. A identificação de outliers é feita elemento a elemento. O primeiro passo é calcular os quartis 1 e 3, usando esse método da interpolação linear com base n mais 1. Se você não sabe como calcular os quartis de um conjunto de dados, eu tenho um vídeo aqui que explica como encontrar esses quartis. Na verdade, o Excel ele já oferece uma função, que é essa daqui, quartil.exc, que é a mais utilizada para identificação de outliers. Então, eu recomendo que você, se tiver o Excel aí disponível, utilize essa função. Então, encontrando os quartis 1 e 2, o que a gente precisa fazer no passo 2? Calcular os limites inferior e superior para determinar se um ponto é outlier ou não, usando as fórmulas abaixo. Então, a gente tem essa fórmula para o limite superior, que é
a média dos tempos mais 1,5 vezes IQR. Esse IQR é um indicador baseado nos quartis, que na verdade é a amplitude interquartil. Como que a gente calcula o IQR? É só a gente subtrair, fazer isso daqui, ó, o Q3 menos Q1. É a diferença entre os quartis 3 e o quartil 1. Depois a gente também calcula o limite inferior, que é a média menos 1,5 vezes IQR. Então a gente tem aqui os dois limites. Baseado nesses limites, nós agora vamos identificar se há ou não outliers nos dados. Se houver outliers, a gente precisa buscar alguma explicação para a ocorrência desses pontos. Quando a gente tem algum outlier, na verdade esse ponto, esse valor, ele significa alguma coisa especial. Provavelmente algum erro, provavelmente algum problema, alguma instabilidade, né? E a gente precisa achar uma explicação para isso. Nem sempre, se um ponto ultrapassar um limite, quer dizer que ele realmente é um outlier. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por fim, no passo 4, se a gente julgar necessário, se a gente considerar que aquele outlier realmente era um problema, é recomendável excluir esse ponto e recalcular o tempo médio do elemento. Essa nova média que vai ser utilizada para estimar o tempo padrão, a média que estava influenciada pelo outlier, a média anterior, a gente esquece, a gente só vai usar essa nova média. Vamos ver aqui como identificar outliers no elemento 1. Então aqui eu só peguei as 10 medições de tempo do elemento 1, que é a costura das mangas, e eu quero ver se aqui tem algum outlier. Primeiro a gente calcula a média, que é 1,771. Aí nós calculamos o quartil 1 e o quartil 3. Eu calculei esses quartis utilizando essa função, quartil.xc do Excel. Eu gostaria de ressaltar que o Excel tem várias funções de quartil. Tá? Então, se você quiser entender a diferença entre essas funções, eu fiz um vídeo aqui explicando essas funções. Mas eu queria ressaltar que para a identificação de outlier é melhor utilizar essa função aqui. Tá? Então, os valores são 1,6675 e 1,875. Com base nesses dois valores, podemos calcular a amplitude interquartil, que é o Q3 menos Q1, que dá 0,2075. Agora é só a gente aplicar esses valores na fórmula abaixo. Então, o limite superior vai ser a média mais 1,5 vezes o IQR, que dá 2,0823. E o limite inferior vai ser a mesma coisa, só que com menos, que dá 1,4598. Olhando aqui esses valores, nós vemos que nenhum deles ultrapassa o limite superior e nenhum deles é menor do que o limite inferior. Portanto, a conclusão é que não há outliers nesses dados. Portanto, podemos manter essa média atual. Quer dizer que esses pontos provavelmente estão todos girando em torno dessa média e ela é confiável, a gente pode continuar com ela. Para o elemento 2, vai acontecer uma coisa um pouquinho diferente. A média é 0,944, o quartil 1 é 0,8975, o quartil 3 é 1,0575 e a amplitude interquartil é 0,16. Então são os mesmos cálculos que a gente fez, só que para o elemento 2, que é a costura das golas. Será que esse 0,35 que a gente tinha visto lá no começo realmente é um outlier? Então a gente calcula aqui os limites superior e inferior. Então aqui a gente tem a média mais 1,5 vezes IQR, dá 1,184. E o limite inferior, usando menos aqui, dá 0,704. Então a gente vê que esse valor aqui está abaixo do limite inferior. Se ele é menor do que o mínimo que deveria ser, quer dizer que ele é um outlier. Tá? Então a conclusão é a seguinte: esse ponto 0,35 é um outlier. Será que a gente vai remover ele ou não? Então, se a gente concluir que realmente é um problema, vamos supor que o cronometrista demorou para começar o cronômetro naquele ciclo, né? Então, por isso ele acabou subestimando o tempo. Então, foi um problema mesmo que aconteceu. Então, se for um problema, a gente vai remover esse ponto e recalcular a média. Isso é feito aqui do lado. Então, aqui nós temos agora 9 tempos, porque eu excluí aqui aquele 0,35.
Então, calculando a média dos 9 elementos, a gente conclui que a nova média é 1,01 minutos. Então, todos os pontos estão girando em torno dessa média aqui. Só comparando, né, a média anterior era 0,944. Ela estava sendo subestimada porque tinha um valor muito baixo aqui. Então, na hora que a gente tirou esse valor, a gente tem uma média que é mais confiável para explicar o comportamento desses 9 valores aqui. O que a gente faz quando encontra um outlier? Tá? A maior dúvida que as pessoas têm é o que fazer com esses valores. Quando a gente encontra um outlier, provavelmente é porque aconteceu alguma coisa especial. Teve algum problema, teve alguma instabilidade. Sempre que tem um outlier, tem uma explicação para ele. E a gente precisa buscar essa explicação, tá? Para decidir se ele vai ser removido ou não. Não é obrigatório remover os pontos. Na maioria das vezes, a gente acaba removendo esses valores, mas não é obrigatório. A recomendação é excluir o ponto se há algum indício de que realmente ele há um problema. Bom, então quais são os principais erros ou problemas que acontecem que justificam a exclusão do valor? Primeiro, erro de medição do analista de tempo. Então, na hora que a gente está ali medindo, ou a gente anota o valor errado, às vezes a gente anota o valor na parte errada da planilha, e aí lá para frente que a gente vai identificar ele como um outlier. Um outro erro pode acontecer na divisão dos elementos. O que é isso? Pode ser que quando eu esteja dividindo a minha operação em elementos, tenha alguma outra parte da operação que só acontece às vezes, em alguns ciclos. E aí eu simplesmente esqueci disso e em algum dos ciclos aconteceu essa atividade extra que eu não tinha considerado. E isso vai fazer com que o meu tempo aumente, tornando um outlier. Também pode acontecer de o operador, o trabalhador sendo estudado, cometer algum erro, derrubar uma ferramenta, desligar a máquina sem querer, enfim, algum erro que vai fazer com que o tempo aumente. Só que, na verdade, esse aumento é decorrente de um erro. Além disso, pode ser que a gente tenha cometido algum erro na padronização da atividade. E aí o operador, cada vez que ele realiza a tarefa, ele faz de um jeito. E aí é lógico que os tempos podem variar muito, tornando alguns ciclos outliers. Também pode acontecer de um ponto ultrapassar os limites por muito pouco. Se isso acontecer, é complicado a gente afirmar que ele é um outlier se a gente não encontrar uma razão para aquele ponto estar fora dos limites. Por quê? Porque esses limites, eles não são, digamos, uma medida 100% confiável de que um ponto é um outlier. A gente sempre tem uma incerteza envolvida nessa decisão. A gente pode concluir que um ponto é um outlier e, na verdade, ele não ser um outlier. Pode acontecer isso. Então, se o ponto sai por muito pouco, pode ser melhor não excluir esse ponto, se a gente não encontrar uma razão para ele. Para finalizar o exemplo, nesse slide eu trago todos os resultados para os 4 elementos. Então, aqui nós temos os 2 elementos que nós já analisamos, e aqui os resultados, né, as novas médias. E aqui nós temos os outros 2 elementos. Gostaria de chamar a atenção para esse elemento 3 aqui, porque aquele valor 3,78 realmente era um outlier, porque calculando os limites inferior e superior, a gente vê que esse ponto está acima do limite superior. E ele está bem acima, né? Provavelmente aconteceu algum erro durante a operação e é melhor a gente retirar ele para estimar a média novamente. Olha só o que aconteceu com a nova média. A nova média é 2,2567 e antes era 2,409. Então quer dizer que esse valor alto aqui estava superestimando a minha média e essa média aqui é mais confiável. Para o elemento 4, como não teve nenhum outlier, eu simplesmente mantive a mesma média. E a gente vê aqui o tempo médio observado da operação, que é de 6,6597 minutos, que é diferente daquele tempo que a gente tinha observado anteriormente, antes de remover os outliers. Ou seja, esse é o tempo observado que tem que ser utilizado para calcular o tempo normal e depois o tempo padrão. Para finalizar o exemplo, eu vou calcular aqui o tempo padrão. Então, antes de calcular o tempo padrão, né, relembrando lá a introdução à cronoanálise, né, como é que a gente chega no tempo padrão? Primeiro eu calculo o tempo normal, adicionando o fator de ritmo,
Então, a gente pega aquele tempo da operação e multiplica pelo ritmo. Então, é 6,6597 vezes 110%, que é 7,3256 minutos. E o tempo padrão, ele é obtido quando a gente inclui as tolerâncias, que nesse nosso exemplo são de 10%. Então, aqui a gente tem o tempo padrão, é o tempo normal vezes 1 mais a tolerância, que é 7,3256 vezes 1 mais 10%, que é 8,0582 minutos. Então, a conclusão é que o tempo padrão para costurar uma camiseta é de 8,0582 minutos. E esse valor aqui não é influenciado por outliers. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido a importância de identificar outliers em estudos de cronoanálise. Se surgir alguma dúvida, deixem uma mensagem aí que eu tento explicar as dúvidas de vocês, tá ok? Até o próximo vídeo.